Paulo tinha certeza do alvo, a visão dele era clara do alvo. Por isso é importante sempre lembrarmos do nosso alvo. Para onde estamos indo? Para onde estamos indo? A rotina pode tornar o nosso trabalho, nossas relações mecânicas, inclusive o nosso relacionamento com Deus, aonde fazemos apenas por fazer, cumprindo uma tabela e não mais um objetivo. Fala se isso muitas vezes não identifica com a gente. Nós vamos ficando tão robotizados, nós vamos ficando tão acostumados com aquilo que são as coisas que nós já temos que fazer, que nós vamos deixando de ouvir as orientações, de ouvir aquilo que é o propósito, de perceber aquilo que é o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. A confusão toma conta do nosso coração. Aliás, nós estamos num corpo terreno, com espírito celestial, aonde nós, por estar na terra, podemos sentir coisas que podem nos machucar, nos paralisar, perdas, situações que vão acontecendo na nossa vida, que vai fazendo com que a nossa fé fique fragilizada. Essa semana mesmo, eu estava conversando com uma pessoa, logo após o que aconteceu na minha casa, e ela estava tão angustiada, essa moça, ela trabalha do lado da empresa que eu trabalho, ela estava tão angustiada, mas tão angustiada, porque a mãe dela também passou por um processo desafiador aí, na área da saúde, ela perdeu a mãe, e ela não estava dando conta de lidar. Era uma pessoa que confiava em Deus, uma pessoa com a fé resistente, mas assim, de um minuto para o outro, ao sofrer uma perda, ela já começou a desacreditar em Deus. Por quê? Por causa das situações. E ela foi falando aquilo ali comigo, e de alguma maneira, eu também, passando pela mesma situação, mas eu tinha que mostrar para ela que ela tinha que permanecer firme, certa de quem ela era, para onde ela estava indo, que tinha um alvo, que tinha um objetivo, e que a circunstância, que os momentos, que as coisas que são passageiras aqui na terra, as coisas que acontecem aqui na terra com a gente, não pode nos impedir, não pode nublar a respeito do alvo. Nós não podemos ter dúvida de quem nós somos, nós não podemos ter dúvida de quem nós somos. Quando a gente tem dúvida de quem a gente é, o mal nos faz ser qualquer coisa. Por isso que o apóstolo Paulo, ele tem uma constante preocupação. Ele fala assim: eu não alcancei, mas eu prossigo firmemente. Olha só, ele está falando de constância. Ele está falando de situações que podem acontecer na nossa vida, mas que, se a gente tiver constância, permanência, ser pessoas permanentes, que têm confiança, a gente vai conseguir sobressair. Porque vai aparecer situações onde, provavelmente, nós vamos perder a esperança, nós vamos perder a fé, a nossa fé vai ficar fragilizada, e graças a Deus, que a nossa fé não depende de nós. Graças a Deus. Porque na primeira situação de risco, na primeira situação aonde nós nos encontrarmos frente a frente com o perigo, ou então, às vezes, o próprio perigo nos dominar, as situações de risco nos fulminar, se o próprio Cristo não tiver misericórdia e não fazer o nosso coração se encher de fé, é impossível, é o que Paulo está querendo dizer. É impressionante o quanto ele descaracteriza o eu e coloca toda a centralidade no alvo. O alvo é Cristo. Por que ele não olhava para trás? Por que ele continuava permanente? Porque ele sabia que qualquer momento, se ele confiasse nele mesmo, o alvo não seria Cristo, seria ele. E ele ia pegar naquilo que era as convicções, a força dele mesmo. A gente olha para ele desclassificando ele mesmo. Aí a gente vai olhar um pouco atrás, o próprio Paulo falando dele, a gente vê que o cara tinha um estudo fantástico, era cadenciado, era doutor da lei, de família nobre, estudou na Universidade de Jerusalém, uma das melhores universidades daquela época a respeito da lei, teve o melhor professor que Jerusalém já teve, que foi Gamaliel. Esse cara tinha tudo nas mãos, e de repente ele se encontra numa situação onde ele olha e fala assim: tudo que eu sei não vai adiantar, se Cristo não me der força e não me fazer seguir por rumo do alvo, percorrer por rumo do alvo, avançar por rumo do alvo, porque ele sabia que ele não tinha força para ir sozinho.
E nós não temos força para ir sozinhos. Esse é o nosso desafio, porque muitas vezes a gente deposita confiança naquilo que é a nossa capacidade. E aí a nossa capacidade, ela é limitada àquilo que é visível. A nossa capacidade, ela é limitada àquilo que é o que a gente consegue enxergar. E aí muitas vezes, numa situação de risco, aquilo que a gente está enxergando e aquilo que a gente está vivendo é muito ruim. O que vai potencializar em nós? Se os nossos olhares estiverem voltados para aquilo que é o natural, nós vamos fraquejar. Se a gente não tiver certo, que é Ele que nos levanta a hora que a gente cai, que é Ele que nos dá força a hora que a gente está abatido, a gente não prossegue para o alvo. O que o Paulo está falando aqui, ele fala assim, não que eu já tenha tudo isso, que eu já tenha conseguido, mas eu caminho prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma maneira impressionante. Então ele está falando assim, Cristo me alcançou de uma maneira impressionante. Agora eu não tenho mais opção de não correr por rumo desse Cristo.